Boa tarde, pessoal. Daremos aí início à apostila do capítulo 5 de filosofia, ok? Onde o tema é obsolescência programada. Bem-vindos aí, nono ano. Bem-vindos aí à aula de filosofia do nono ano, né? Daremos início aí ao capítulo 5 da apostila de filosofia. E aí esse capítulo 5 ele começa com a pergunta que é a seguinte: quantas vezes por dia você carrega seu celular? Então essa pergunta, ela é bem familiar, né? Então vocês sabem que tem aquele lance do celular, ele viciar a bateria dele, né? Então ele vai descarregando cada vez mais rápido a sua bateria. Então isso tem a ver com um termo, com um conceito que a filosofia vai falar, mas também que ele é debatido de várias formas, que é um termo chamado obsolescência programada. Então hoje a gente vai falar sobre obsolescência programada, qual o conceito, o que quer dizer essa ideia de obsolescência programada. E aí, então, a gente vai começar aí, ó. Mas já estragou? Esta fala soa familiar? Comprei outro dia. Em alguns casos, equipamentos estragam rápido por defeitos reais, porém há outro motivo por trás da vida curta dos eletrodomésticos, a obsolescência programada. Então, olha lá, nós sabemos aí que nós compramos objetos, né, principalmente eletrodomésticos, e esses objetos eles têm uma duração curta, né, eles são muito frágeis, eles têm uma garantia curta, eles não duram muito tempo. E aí, talvez vocês já tenham escutado aí dos pais de vocês, dos avós de vocês, falar dos eletrodomésticos de antigamente, né? Como que você comprava, então, uma televisão e ela durava, né, mais de 20 anos. Inclusive, na minha casa, eu tive uma televisão que foi comprada em 1982 e ela durou até 2013, essa televisão, até que fosse comprada uma outra televisão, mas ela funcionava ainda. E aí, inclusive, a gente deu essa televisão para alguém que precisava e tal, e ela funcionava, funciona até hoje, eu acho, se eu não me engano. Então, o que seria essa obsolescência programada? É uma prática que ajuda os fabricantes a lucrarem mais, ou seja, faz com que os consumidores precisem gastar mais. Além de pesar no bolso, o problema prejudica o planeta e todas as suas formas de vida. Então, olha lá, o que é obsolescência programada? Obsolescência programada é uma forma, é uma prática que os fabricantes usam para lucrarem mais. E faz com que nós, consumidores, precisemos gastar mais, comprar mais, né? E aí a gente vai entender isso aí daqui a pouquinho nas explicações. E aí, próximo. Então, no dicionário, a ideia de obsoleto, né? Às vezes vocês aí não ouviram falar nem nessa palavra, né? Algo obsoleto. Quem fala muito isso aí para mim é meu pai, né? Meu pai, um pouco mais velho, ele sabe lá vários significados de palavras e ele diz: isso aí já ficou obsoleto. O que é esse obsoleto? O que significa então? É algo arcaico, algo antigo, algo que está fora de moda, algo ultrapassado, algo antiquado. Então, quando eu digo que... vou dar um exemplo, né? Eu posso dizer o seguinte: o tal jogador de futebol está obsoleto, quer dizer que ele foi ultrapassado, existem outros jogadores melhores do que ele. Então, a ideia de obsoleto é algo que ficou para trás, né? No contexto dos eletrônicos, portanto, o termo diz respeito àqueles que já não funcionam mais, mas nem sempre é só isso, hein? Às vezes o eletroeletrônico ele pode até funcionar, mas ele não funciona da mesma maneira que ele deveria funcionar, ok? Então, olha lá, dos eletroeletrônicos tem a ideia de que, olha, se é obsoleto é porque já não funciona mais, já não serve mais. Às vezes ele até serve, né? Quem aí nunca teve aquele celular que começou a ficar lento, né? E ele até funcionava, você conseguia ligar, mandar mensagem, mas ele era muito lento, ele travava fácil, já não conseguia fazer todas as suas utilidades, né? Você só conseguia fazer o básico nele. Isso é um tipo de obsolescência.
A obsolescência programada, também conhecida como obsolescência planejada, é uma estratégia usada pelos fabricantes para assegurar que seus produtos se estraguem logo. Em outras palavras, para que tenham um tempo de vida útil curto para induzir o consumidor a comprar um modelo novo. Eu tenho um exemplo, né? Posso falar do exemplo meu aqui, mas antes vou explicar. É a ideia de que, olha, o fabricante, então, ele coloca uma vida útil, coloca um tempo de utilidade daquele produto, e depois que aquele produto passar desse tempo, ele já não vai mais funcionar da mesma forma. Olha lá, parece até que é algo planejado, né? Mas entendo, olha, e justamente é planejado, mas parece que foi programado ali mesmo para ser daquele jeito. O exemplo que eu tenho é um exemplo meu, simples. Eu comprei um celular e esse celular ele tinha garantia de 2 anos. Quando passou um mês depois da garantia de 2 anos, o celular simplesmente parou de funcionar. Ele travou, eu reinstalava lá, voltava as configurações de fábrica, instalava tal coisa, procurava tutoriais na internet, mexi de tudo quanto é jeito, mas o celular ele não voltou a funcionar da mesma maneira que ele funcionava. E aí, isso não pode ser apenas uma coincidência, né? Porque justamente depois da sua garantia, né? Esse celular ele para, né? E aí tem o lance da garantia estendida também. Isso faz com que as pessoas busquem ali pagar uma garantia estendida, né? Ou seja, gastar mais com aquele produto, e então faz com o fabricante ele lucre mais, né? Porque o cara ele tinha garantia, agora ele vai pagar para ter uma garantia estendida. Certo? Outra discussão que a gente pode fazer aqui é aquela ideia. Por que então não vale a pena eu colocar para consertar ali o meu eletroeletrônico se ele está ficando ruim, né? Se ele ainda está na garantia ou se ele ainda não está mais na garantia? Será que vale a pena eu levar ele para uma especializada para consertar ele? Não vale, porque às vezes o preço do conserto do seu eletroeletrônico ele já é metade do preço do seu eletroeletrônico novo, né? Da televisão nova, do celular novo. Então não vale a pena você pagar para consertar algo que é antigo, né? Às vezes vale mais a pena você comprar um novo, o que faz com que o fabricante lucre da mesma forma, né? Um exemplo disso é quem precisa trabalhar aí com celular, né? Quem precisa trabalhar com computador, e aí ele quebra. Você não tem como passar uma semana, 2 dias sem, ainda mais agora nesse isolamento social aí que tá tudo sendo feito online, né? Então o cara não consegue passar um dia, uma semana sem um eletroeletrônico, um computador, um celular. Então isso é complicado, isso faz com que os fabricantes lucrem, né? Muito mais. Próximo aí. Então acredita-se que essa estratégia começou a ser... Então vamos à data, né? Como que começou a ser adotado e por que começou a ser adotada a ideia de obsolescência programada? A partir de 1929, na Grande Depressão que houve, começou a se adotar essa ideia de obsolescência programada. Naquela época, com a economia ruim, muitos produtos ficavam parados no estoque e os fabricantes perceberam que a existência de bens duráveis era ruim para a economia e para a sua lucratividade. Então, o que os fabricantes começaram a fazer? Eles viram, teve uma grande depressão, uma recessão econômica, e aí ninguém estava comprando mais nada. E aí você tinha um estoque de mercadorias. E aí o que os fabricantes perceberam? Olha, a gente faz esses produtos aí que duram muito, né? Igual o exemplo da minha televisão lá de 20 anos. E aí se eu faço uma televisão que dura 20 anos, para que o cara vai comprar outra? Então, ele só vai comprar outra depois que aquela estragar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um prazo de durabilidade, né, nos produtos, não é? E é essa a ideia de obsolescência programada.
Para ter uma ideia, basta saber que no início do século XX as lâmpadas tinham uma vida útil de média de 2.500 horas. Então, uma lâmpada ela durava 2.500 horas. Entretanto, após a Grande Depressão e a formação do cartel, o tempo de vida útil foi reduzido para 1.000 horas. Então, olha lá, o que seria a formação? Depois da Grande Depressão, os produtores, os fabricantes, eles se juntaram e fizeram uma prática de cartel. Vocês sabem o que é prática de cartel? Vou explicar daqui a pouco. E aí eles se juntaram e falaram bem assim, olha, falaram lá com os seus cientistas, quem mexia lá em tecnologia, e falaram, olha, essas lâmpadas estão durando muito, cara, eu não estou vendendo lâmpada, a lâmpada está lá, fica lá direto, sem queimar. O que vocês podem fazer aí para melhorar nosso lucro, né? Nossa margem de venda? Aí o cara falou, ó, a gente vai mexer nas lâmpadas e colocar elas abaixo de 50%, não é nem 50% ainda na durabilidade, nós vamos colocar abaixo de 50%, vamos diminuir então de 2.500 para 1.000 horas de vida útil, o que fez então com que o lucro mais que dobrasse, né, das empresas de produção de lâmpadas, por exemplo. Então o que é a prática de cartel? A prática de cartel é quando os produtores ou os empresários eles se juntam e combinam de fazer alguma coisa. Então começou-se a prática de cartel justamente nessa época aqui da Grande Depressão. Vou dar um exemplo de prática de cartel. Vocês já perceberam que o preço da gasolina, dos combustíveis, ele não modifica tanto de um posto para outro, que está sempre na mesma margem? O nome disso é prática de cartel. Então se um posto de gasolina aumenta o preço, geralmente os outros postos também aumentam esse preço. O que isso significa? Significa a prática de cartel, que eles combinam, ó, eu vou aumentar, então vocês também têm que aumentar. E todos têm que seguir a mesma linha de preços, ok? Todo mundo conseguiu entender isso aí? E aí, enquanto isso aumentou o lucro, né, das empresas, a obsolescência programada, isso trouxe alguns males, né, para determinados setores. Pode parecer que a obsolescência programada é importante para movimentar o mercado, ter fábricas em funcionamento e até gerar empregos. Há, porém, um lado negativo bastante significativo. E aí a pergunta aqui, você gosta de perder dinheiro? Claro que não, né? Imagine se a cada 2 anos você precisa trocar sua Smart TV de 1.500 por uma nova simplesmente porque a velha estragou e o conserto não vale mais a pena. Quantas TVs você tem em casa e o quanto gastaria por essas trocas? Então, a ideia aqui que eu falei lá do celular, né? As empresas, elas acabam te obrigando a consumir, sendo que você, às vezes, não vai ter esse dinheiro aí, né? Para consumir. Próximo. Ter de substituir um eletroeletrônico ainda novo em razão de uma obsolescência programada é algo que não agrada ninguém e pesa no bolso. Além disso, cada nova compra sinaliza ao mercado que os consumidores estão dispostos a ter mais produtos, algo que, por sua vez, estimula a produção. Então, quanto mais eu compro, mais eu demonstro que vou fazer de tudo para poder adquirir, né, aquele produto. Eu acho que eu já havia falado isso para vocês na sala uma vez, a questão lá não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, mas aquela questão lá do iPhone, né? A gente sempre... então o cara tá com o iPhone, nem sei qual o número do iPhone, sempre pergunto isso para vocês na sala e vocês respondem, iPhone 50, professor, nunca lembro. O cara tá com o penúltimo iPhone, aí sai um iPhone novo agora, né? O cara tá na fila lá para comprar o iPhone novo. Essa é a ideia. Então o cara sempre quer comprar mais, né? Ele não usufrui de todas as características, todas as coisas necessárias ali daquele produto. Eletroeletrônicos, assim como diversos outros bens e produtos, usam recursos do planeta para serem produzidos, e como se não bastasse, a troca de equipamentos faz com que os velhos precisem ser descartados, gerando alto volume de lixo. Então, olha lá, outra coisa é o descarte desse lixo, né, eletrônico. Então, você tem montanhas de lixo eletrônico
que não se sabe o que faz. Se eu não me engano, é a Alemanha que tem lá. Eles conseguiram achar uma maneira de descartar e de reciclar esse lixo eletrônico, mas é um dos únicos países aí que tem essa capacidade. Os outros acabam descartando na natureza mesmo. Então, pessoal, ficamos aqui com essa videoaula aí sobre obsolescência programada. Espero que vocês tenham entendido. Essa semana, então, vou lançar um exercício sobre esse conteúdo que foi passado nesse vídeo. Espero que estejam bem. Abraços. Até a próxima aula.